Não se esqueça que nesta segunda-feira a live vai ser no Instagram da igreja. Não sei se nós já temos o Instagram da igreja, que é SaraSul_Poa. SaraSul_Poa. Nesta segunda-feira nós não conseguimos fazer porque deu um problema na internet. Na verdade, nós não descobrimos exatamente o que aconteceu, que aparecia lá a imagem, mas não, a gente falava e não ficava congelada a imagem, né? Mas nesta segunda, sintonize no Instagram da igreja, que nós temos uma mensagem maravilhosa para você. É um momento de devocional para a gente orar, pedir a proteção de Deus sobre a tua casa, sobre nós. Neste tempo de pandemia, que o Senhor seja conosco. Você pode colocar ali seu pedido de oração, nós vamos orar juntos, é um momento de oração de toda a igreja. Amanhã, então, às 20 horas, na live, SaraSul_Poa. Amém. E sexta-feira também tem os das mulheres, né? No mesmo horário. As mulheres têm um momento ali, às 20 horas, uma live. Amém? Nós estamos orando para fazer o revisão de vidas. Quem não fez ainda a revisão de vidas, levante a mão. Quem não fez, Lucas. Alguém mais não fez revisão de vidas? Não fez? Você que ainda não fez o encontro com Deus aqui na igreja, levanta a mão, só para a gente saber. Não é que você vai fazer, só para saber. Levanta bem forte a mão assim. Poxa, a maioria já fez, né? Está todo mundo revisado. Nós estamos querendo fazer no último final de semana de novembro, acho que é 27 a 29 de novembro, e nós estamos estudando uma forma de fazer aqui na igreja, né? Sem retiro, as pessoas vão dormir nas suas casas. Nós vamos fazer aqui na igreja, pouca gente, com toda a segurança, todos os cuidados necessários, entendeu? E vai ser bom, que vai ficar também bem mais barato, a gente não vai ter que pagar hospedagem, só alimentação, vai ser uma bênção. Amém? Então anote aí, diga para as pessoas que você conhece para fazerem uma revisão de vidas. Vai ser aqui na igreja, as pessoas vão, a gente vai criar uma forma de buscar a pessoa no dia seguinte. Elas dormem em casa, na sexta-noite, e no sábado elas estão aqui. Amém? E no domingo a gente encerra aqui na igreja com uma palavra sobre o Espírito Santo para toda a igreja, né? E aí as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, vai ser um culto maravilhoso. Amém? Então é isso. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é como se fosse a lei do Senhor Jesus. Assim como Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, o Sermão do Monte é a lei do Evangelho, é a lei aplicada às nossas vidas com a graça do Senhor Jesus. E nós vimos no domingo passado que o mandamento não é apenas aquilo que está ali escrito, mas vai muito além disso. E que o Senhor Jesus nos ensina, por exemplo, em não matarás, né? Quando Jesus fala, os antigos dizem que basta você cumprir o mandamento, não matarás. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor Jesus. O mandamento vai muito além disso, o mandamento é muito mais do que isso. E aí ele desenvolve a intenção de Deus com o mandamento, aquilo que Deus no fundo deseja. Que, por exemplo, no mandamento não matarás, é o respeito que nós temos que ter uns pelos outros. Essa é a essência do mandamento. Eu tenho que respeitar você, eu tenho que ter cuidado na forma como falo com você, não posso falar qualquer coisa, não posso ser ofensivo, não posso insultar, não posso ter a liberdade de falar o que eu quero, porque isso pode machucar o outro, pode tocar no sentimento alheio. As pessoas falam o que querem, as pessoas não têm cuidado com o que falam, as pessoas ofendem, né? E o mandamento está nos avisando, isso está errado, isso aí, é isso que cria confusão, é isso que cria conflito, é isso que acaba em homicídio, né? É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, mostrando a essência do mandamento, e a essência é essa, e nós
Porque o amor, quando a palavra de Deus fala, por exemplo, para nós amar uns aos outros, e nós ficamos com aquele peso, porque a gente percebe que a gente não ama todo mundo, a gente não ama todas as pessoas, é mentira isso, né? Quem diz, não, mas eu amo todo mundo, isso não é verdade. As pessoas que dizem isso não estão sendo verdadeiras ou não conhecem o seu próprio coração, porque nós não sentimos afeto por todas as pessoas. Nós sentimos, mas independentemente de sentir afeto por todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que nos incomodam, nós temos que amar essas pessoas no sentido bíblico. E o que é amar essas pessoas no sentido bíblico? É respeitar essas pessoas, é tratar essas pessoas com respeito. Ainda que eu não tenha afeto por essas pessoas, eu não posso, porque eu não tenho afeto por elas, tratar essas pessoas com indiferença, com desprezo, com desrespeito. Essa é a essência do mandamento do amor. Não existe ser humano no planeta que ame todas as pessoas da mesma forma. É óbvio que não. Nós amamos, eu amo a minha filha de uma forma, eu amo um amigo de outra forma. São sentimentos diferentes. Mas quando a Bíblia diz para você amar o teu próximo, significa que você tem que respeitar ele. Você não pode... Tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que ele diz, você não pode tratar nenhum ser humano como se ele fosse um meio para realizar um interesse seu. Nenhum ser humano pode ser tratado como uma ferramenta, como um objeto, para satisfazer algum interesse meu. Eu não posso olhar para as pessoas em termos de utilidade. Cada pessoa tem a sua dignidade, a sua importância, deve ser tratada dessa forma. É isso que a Bíblia está ensinando. Não está ensinando que eu tenho que ter paixão, romantismo, sentimento por todas as pessoas do mundo, mas todas as pessoas do mundo devem ser tratadas com respeito. Quero ouvir um amém? Né? E isso, a palavra de Deus fala, que assim como eu tenho que controlar, por exemplo, a minha cólera, a minha ira, para tratar as pessoas com respeito, eu também tenho que e aqui vem o ensinamento de hoje do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Eu também tenho que administrar, assim como às vezes eu tenho que administrar minha cólera, para não machucar os outros, para não ser grosseiro, para não ser desrespeitoso, para não ser agressivo, né? Para não insultar as pessoas. Assim como eu tenho que administrar bem essa área da minha vida, essas emoções, que é a ira, que é uma emoção normal, todo mundo sente ira, todo mundo sente raiva, e só o sentir ira não é errado. O errado é você despejar a tua ira de forma inadequada sobre a outra pessoa. Assim como eu tenho que administrar essa emoção, eu tenho que administrar também meus desejos, porque nós estamos mergulhados numa cultura completamente diferente desse ensino do Senhor. Mas então vamos procurar entender, embora nós sintamos esse bafo da cultura, que é uma cultura que profundamente erotizada, a cultura hoje está erotizada, sensualizada, nós estamos tão acostumados com isso, quando nós lemos um texto como esse, nós ficamos um pouco chocados. Mas isso aqui que é a verdade, isso aqui que é a palavra de Deus, e é isso aqui que eu tenho que ouvir, e olhar para a minha cultura à luz do que o Senhor Jesus está falando. E o que Ele está nos ensinando aqui? É exatamente isso, que eu tenho que administrar os meus desejos de uma forma saudável. E como é que eu administro os meus desejos de uma forma saudável? Para os fariseus, o Senhor Jesus fala, olha só, Jesus pegou um mandamento, Ele falou assim, olha, o mandamento fala assim, não adulterarás. Aí o fariseu fala assim, o que o fariseu pensava? Olha, eu nunca traí minha mulher, cumpri o mandamento. Como eu não faço isso, cumpri o mandamento. O Senhor Jesus está falando assim, não, mas o mandamento está dirigido ao teu coração. É o teu coração que tem que ter saúde. E nós temos que ler, eu tenho que olhar para o meu coração, que é um coração que cobiça. Meu coração cobiça, ou não? Né? E o mandamento me confronta. Eu tenho que olhar para a cobiça que há no meu coração e falar, eu sou, por isso que o mandamento mostra para mim que eu sou pecador, porque eu sei que eu cobiço. Quem aqui não cobiça? E não adianta, o que o Senhor Jesus está falando, não adianta você ser religioso, reprimido, fingido, moralista,
Se o teu coração está cheio de taras, né? Você, não, eu cumpro o mandamento, eu não adultero. Essa era a posição dos fariseus, e o Senhor Jesus está confrontando essa posição, porque o Senhor quer que você seja livre no teu coração. Quero ouvir um amém, né? Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que a Bíblia, presta atenção, primeiro ponto, a Bíblia não condena os nossos desejos, mas estabelece um caminho para que haja harmonia. O que o Senhor quer é que eu encontre harmonia entre a minha consciência, onde está escrito o mandamento de Deus. Todos nós trazemos na consciência o mandamento de Deus, mesmo os que não são crentes têm na sua consciência o mandamento de Deus. O Senhor quer que a gente aprenda um caminho em que eu consiga harmonizar a minha consciência com os meus desejos. É isso que traz paz. Você tem paz quando a tua consciência está em harmonia com as tuas ações, com o teu coração, com os teus desejos. E eu não tenho paz, eu me sinto culpado quando essa coisa está em guerra, em tempestade, em luta, em conflito, como acontece muitas vezes conosco. Meu desejo puxa para um lado e minha consciência puxa para o outro. E o Senhor quer que eu aprenda a harmonizar essas duas coisas, que o Espírito esteja na direção da minha vida, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é essa força, essa influência que me ajuda a harmonizar a minha vida instintiva com a minha mente, que é a coisa mais difícil que tem. A Bíblia fala, lá em Gálatas, capítulo 5, olha só que texto interessante. Por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida, o Espírito de Deus, essa influência de Deus. Assim não satisfarão anseios da sua natureza humana, que é esse conflito que há em mim, entre meus desejos e a minha consciência. A natureza humana, quer dizer, a natureza humana que caiu, nós temos uma natureza caída, se você conseguir olhar para o teu coração, você vai ver que teu coração às vezes contraria a tua consciência, e isso cria um conflito dentro de nós, isso às vezes cria um desconforto, uma angústia, né? Porque eu quero fazer o bem, mas ao mesmo tempo me sinto puxado pelos meus desejos para fazer aquilo que eu sei que não é o bem. Essa é a luta da natureza humana, por isso que a palavra fala, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha só como a Bíblia conhece nosso coração, né? Você não sente essa luta às vezes? É essa a nossa luta. A natureza humana, meu espírito quer as coisas de Deus, eu quero ser um cara correto, decente, eu quero ser uma pessoa respeitosa, eu quero tratar as pessoas com amor, com respeito, mas ao mesmo tempo tem aquela tempestade dentro de mim. Natureza humana deseja fazer o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, diz a palavra de Deus, de modo que eu perco a minha liberdade de ser o que eu quero. Né? Então, Deus quer que nós tenhamos paz. Teus desejos não podem ser uma tempestade dentro de você. Preciso harmonizar isso. Agora, de onde vem a desordem? O Senhor nos ensina. De onde vem essa desordem? A desordem tem um começo, diz a palavra de Deus aqui, e o começo é a cobiça, né? Nós, por exemplo, hoje a cultura, nós estamos tão erotizados hoje, em termos de literatura, publicidade, a vida erótica se tornou uma coisa tão importante, se tornou o bezerro de ouro do nosso tempo, né? E a cobiça é o desejo desgovernado, é o desejo sem a liderança do Espírito. Isso é cobiça. E uma coisa que eu quero que você entenda, olha para mim agora, você precisa fazer essa diferença. Entenda
a diferença que existe entre desejo e cobiça. Uma diferença que muitas pessoas não fazem e se sentem, em luta, porque todo mundo deseja. O desejo faz parte da natureza. E o desejo sexual, que é um desejo, que é um instinto natural que Deus nos deu, ele se manifesta sem nos perguntar nada. O desejo ele é um aspecto físico, animal do ser humano, ele aparece, animal não no sentido negativo, no sentido que todos nós temos um aspecto animal, e o desejo ele é natural, ele brota, sem perguntar para nós se ele pode ou não brotar, sou eu que tenho que pôr governo nele. Então quando o desejo brota no seu coração, você ainda não está no terreno da cobiça. Entenda isso. Todos nós, se você não entender isso, você vai começar a condenar algo que é natural. E você vai começar a brigar contra aquilo que é normal, que é o desejo humano. Nós temos que entender como nós somos como seres humanos. E uma das características do ser humano é sentir desejo pelas coisas pelas quais ele tem apetite. E o sexo é uma, nós sentimos desejo, mas nós não podemos passar para o campo da cobiça, é isso que o Senhor está falando. E qual que é a diferença entre desejo e cobiça? O desejo é um instinto, é o impulso, a cobiça já está no plano da realização, quando eu começo a fazer a minha imaginação navegar na direção de consumar um desejo que brotou, mas que não pode ser satisfeito. Por que não pode? Porque não é minha esposa, não é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de aliança, eu não posso usar essa pessoa para me gratificar. Quem está entendendo, diga amém. Entenda, essa diferença traz saúde. Você entender a diferença entre desejo e cobiça, que muitas pessoas não entendem. Porque falar o que Jesus está pedindo é uma coisa impossível. Não, Jesus não está pedindo para você não desejar a mulher para que você olhe, quando você atenta para uma mulher e decide cobiçar. Agora eu quero fazer uma distinção fundamental entre desejo e cobiça. O desejo ele é instintivo, a cobiça é uma escolha sempre. O desejo ele é involuntário, a cobiça não. A cobiça eu já estou escolhendo, já estou no campo da escolha, já estou no campo do planejamento, já estou no campo da imaginação, já estou no campo de dar vazão a um desejo que eu sei que eu não posso satisfazer. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui, Porque eu preciso governar isso. Por quê? Por que eu preciso governar? Porque eu não tenho direito de usar nenhum ser humano para me gratificar. Esse é o ponto. Ninguém pode ser usado como meio para minha satisfação, apenas. Então não tenha medo dos teus desejos. O teu desejo não vai... As pessoas, às vezes, sentem desejo, sabem que é errado, e entram em desespero. Você não precisa ter medo dos teus desejos errados. Você tem que entender que você é um ser humano. Você precisa aprender a cortar e não transformar em cobiça os desejos que você sabe que você não pode satisfazer. Uma pessoa olha para outra, um jovem, por exemplo, olha para uma moça jovem, é normal que ele sinta desejo. Agora, ele não pode cobiçar. Ele não pode passar para o plano da fantasia, da imaginação, da realização. É uma diferença sutil, mas profundamente importante para você ter saúde dentro de você. Senão você vai negar os desejos que são naturais, vai tentar enterrar isso, e é isso que Freud dizia que é repressão, que leva as pessoas a ficarem sentindo culpa. Você não pode sentir culpa por sentir desejos que são naturais da pessoa humana. Agora eu não posso cobiçar. E fazer essa distinção é fundamental, Número 2, os seus desejos devem estar a serviço dos seus propósitos. Não pode ser o contrário. Para que você não esteja a serviço dos seus desejos. Sabe, o que o Senhor está nos dando uma lição tremenda para eu aprender a administrar os meus desejos de forma saudável.
e não ser governado por eles. Os seus desejos devem estar a serviço dos seus propósitos, e não o contrário, quer dizer, para que você não esteja a serviço dos seus desejos. O mundo hoje está assim, os desejos é que dão a ordem. O cara sentiu um desejo, ele sente uma obrigação, principalmente na área sexual, né? As pessoas perderam o norte em relação a essa questão. Por isso a Bíblia fala, lá em Provérbios 8, verso 34, seguir a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor põe as coisas em ordem e ajuda a gente a administrar essa realidade, que é uma força poderosa. A energia sexual é uma das forças mais poderosas no ser humano. Eu tenho que aprender a lidar com isso, não adianta eu fugir disso, não adianta eu bancar o santarrão, não adianta eu bancar o puritano com essa realidade. Eu tenho que aprender a administrar isso de uma forma saudável, de uma forma que eu não use isso para transformar o corpo de uma outra pessoa num objeto para me satisfazer. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por... Felizes os que buscam sabedoria na palavra de Deus em todos os aspectos da vida. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa, a casa da sabedoria. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. A vida na direção de Deus. Quero ouvir um amém? Né? Nossos desejos não podem mandar em nós. Tem que estar debaixo do... Eu não posso... As pessoas desejam coisas absurdas. Nós desejamos coisas que nos assustam às vezes. Porque os nossos desejos, eles também estão afetados pelas distorções do pecado. Os desejos humanos. Toda a área humana, nossa mente, nossa vontade, por isso que a gente sente tanta preguiça para fazer as coisas, por isso que muitas coisas que deveriam... na restauração, na redenção, você não vai ter preguiça, coisa boa, você vai levantar cheio de energia, você não vai ter desânimo, vai ser assim na redenção, amém? Sabe, não vai haver esse desgoverno no meu coração, o meu desejo puxa para um lado, minha consciência puxa para outro, minha vontade para outro, sabe? Isso aí vai acabar, graças a Deus. Mas enquanto nós estamos deste lado da sepultura, vamos procurar ouvir a sabedoria que Deus nos traz. E uma coisa que o Senhor fala, sabe, tenha os teus desejos, administre bem os teus desejos, porque senão, às vezes ele nos aconselha a fazer coisas muito ruins. Caim, por exemplo, é interessante a história de Caim e Abel, porque Caim sentiu inveja do irmão e aquilo levou ao desejo dele matar o irmão. Preste atenção, o que Caim sentiu foi o desejo de matar o irmão dele. E o que Deus fala para Caim? Deus percebe isso. Olha só que interessante, Deus percebe que Caim queria matar, estava sentindo o desejo de matar o irmão. Deus chama Caim, e o que Deus fala para Caim? Vamos ler, lá em Gênesis 4, verso 6, Caim estava furioso com o irmão, porque o irmão superou ele, estava tendo mais sucesso com ele na vida com Deus. Caim sentiu inveja, sentiu o desejo de eliminar o irmão, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que você está aí desse jeito? E por que descaiu o teu semblante? Agora presta atenção. Olha aqui que Deus fala para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Esse desejo, o que é o pecado? O pecado é um desejo desgovernado. É um desejo desgovernado, que me empurra para fazer algo contra alguém, que me empurra para usar alguém para satisfazer um interesse meu. Olha aqui, ó, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Sobre ti, o pecado faz uma exigência. O pecado estava exigindo de Caim: mata o teu irmão.
mas sobre ele deves dominar, é o que eu estou falando. Eu tenho que governar os meus desejos e falar, não vou fazer o que você está mandando. Quem está entendendo, diga amém. Né? Não é porque eu sinto um desejo que eu estou obrigado a fazer o que eu desejo. Eu não aguentei. Não é que você não aguentou. Faltou vergonha na cara. Não tem essa história de não aguentei. Nós vivemos contrariando os nossos desejos. Eu tenho desejo de viajar, não tenho dinheiro, não viajo. Tenho desejo de comprar uma roupa nova, mas eu quero economizar e não compro. Tenho desejo de continuar dormindo, mas vou perder o emprego, levanto. Quando é preciso, eu sei contrariar os meus desejos. Não é assim? Então não tem essa história de, não, eu não aguentei. Não é que você não aguentou, você decidiu, fez uma escolha. Nós pecamos quando nós decidimos nos entregar ao desejo, que nós sabíamos que não deveríamos entregar. Então, se um homem sente desejo pela sua secretária, e ele já é casado, ele não deve se preocupar em falar assim, o que eu vou fazer, mas eu estou sentindo desejo. Ele simplesmente deve tomar uma decisão. Não vou satisfazer esse desejo, não vou destruir a minha família, não vou destruir a minha casa, não vou negar a minha palavra, não vou ser infiel, pronto, é uma decisão, não tem mistério. Não, mas criou-se uma cultura que, se eu estou desejando alguém, eu estou perdido, porque eu tenho que satisfazer o desejo. Os antigos falavam, e é uma expressão muito mal compreendida, em paixões baixas. E as pessoas, mas eles tinham uma ideia errada. Não é nada disso. As paixões baixas, não é que elas são erradas ou feias. São boas paixões. As paixões baixas são boas paixões. Só que elas devem estar embaixo. Ou seja, elas não podem estar em cima, elas não podem estar no governo, elas devem estar a serviço. Elas são baixas não porque elas são erradas, mas porque elas devem estar a serviço de um propósito maior, mais alto. Quem entendeu, diga amém. Amém. Né? Quando elas estão por cima, aí o desastre. Né? Então a paixão sexual deve estar a serviço de algo mais nobre, que é o casamento, a intimidade sexual do casal, para que isso crie um maior ambiente de complementariedade, de amor. Pode ser vivido de forma plena, maravilhosa nessa realidade. Né? O dormir deve estar a serviço do descanso equilibrado, o comprar a serviço de um sustento equilibrado, o medo a serviço da segurança. O medo é uma paixão baixa. Deve estar assim, que é uma paixão, que é um sentimento, vamos dizer assim, não é errado. O medo está a serviço da segurança, não pode estar a serviço da covardia. O medo é apenas um alerta, e eu devo administrar o medo sem me acovardar. Porque a covardia é quando você permite que o medo paralise você e te impede de realizar os teus propósitos, por medo. É uma paixão baixa que deve estar a serviço de um propósito mais nobre. Por isso Jesus fala, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Olha só que agressividade dessa palavra. Eu sempre que leio uma palavra muito agressiva de Jesus, existe uma forma de você ler uma palavra severa do Senhor Jesus, para você não ficar tão chocado. A melhor forma de você ler, quando Jesus fala assim, se o teu olho direito te escandalizar, arranca, é claro que é figurativo isso aqui, Jesus não está falando literalmente, mas sempre que você deparar com uma palavra dura do Senhor Jesus, pensa assim, esse homem aqui que está falando me ama. Quem está falando aqui é uma pessoa que me ama, uma pessoa que sente profunda ternura por mim, a ponto de morrer na cruz por mim. Não é qualquer um que está me dando uma bronca aqui. Esta é uma bronca de uma pessoa que me ama profundamente. E mais, segunda coisa, conhece toda a verdade, e eu não conheço nenhuma parte dela. Quem está falando aqui me ama. É um ser que me olha com profundo amor.
Diferente de um pastor que está falando, quem está falando aqui é o Senhor Jesus, aquele que se dispôs a entregar a própria vida e a sofrer tremendamente por amor a mim. Então eu vou prestar atenção por isso, ainda que me choque o que ele fala. Esta pessoa que fala uma coisa chocante é alguém que me ama. Então, se o teu olho direito, diz o Senhor Jesus, e não nós, né? Arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, uma coisa é uma pessoa falar isso, outra coisa é quem me ama falar isso. Alguém que me ama demais. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que o Senhor está nos ensinando? Esse aqui é o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é: corte da sua vida e tire do seu caminho tudo que pode destruir o seu futuro. Quero ouvir um amém? Né? Por mais apegado que você esteja a essas coisas. É isso que o Senhor está nos ensinando. Corte da sua vida, tire do seu caminho tudo aquilo que pode destruir o seu futuro. Futuro da sua família, a felicidade dos teus filhos, a felicidade da tua esposa, a felicidade da tua casa. Arranca isso. Ah, mas eu sou muito apegado a isso. Vai doer demais tirar isso da minha vida. Mas é melhor isso que você trazer o inferno para a tua casa. É isso que o Senhor está nos ensinando. Ah, mas se eu não satisfizer meus desejos, eu vou ser infeliz. Não, você vai ser infeliz no longo prazo se você satisfizer esses desejos que não são de Deus. É interessante como penetrou em nosso coração essa ideia de que se eu frustrar alguns desejos, eu vou ser infeliz. Isso é a maior mentira da cultura aí fora. Se você frustrar alguns desejos na sua vida, desejos errados, não, há muitos desejos bons, a maioria, todos os nossos desejos são bons, né? Nós aqui distorcemos ele quando nós vamos vivenciar os desejos. Nós vemos na vida dos nossos filhos. Se eu não frustro alguns desejos dos meus filhos, eu estou matando meus filhos. A Bíblia fala isso, né? Em Provérbios 13, verso 24, quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Jesus está nos corrigindo aqui, Jesus está corrigindo a nossa cultura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ouvir a correção do nosso rei, vamos nos submeter à correção daquele que nos ama, daquele que está no governo do universo, que é o nosso Deus. Vamos deixar ele falar conosco. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Nosso Pai está nos corrigindo. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los, né? Nós vivemos hoje num mundo hedonista. O que é hedonismo? Hedonê é uma palavra em grego que significa prazer. Hedonê significa prazer no grego. Daí a expressão hedonismo, que é as pessoas se sentem na obrigação de satisfazer todos os seus desejos. E o Senhor Jesus nos ensina que nossos desejos são uma bênção, um presente de Deus, uma coisa boa. Você vai poder sair aqui dessa igreja e satisfazer um monte de desejos hoje. Amém? Você vai ter o desejo de estar com os amigos, o desejo de abraçar a família, o desejo de comer uma boa comida, né? Você pode viver o amor com a sua esposa. Todos os desejos estão aí. Nós podemos satisfazer com a graça de Deus, sabe? Dentro, respeitando o meu próximo, sem abusar de ninguém, sem usar dos outros. A proposta de Deus é saúde pura, saúde, né? Em todas as áreas, na área pessoal, na área sexual, em todas as áreas. Mas as coisas que estão interferindo na saúde da minha alma, corta, diz o Senhor Jesus. Corta a pornografia, corta a droga, corta o excesso, corta o que está destruindo você. Arranca isso. Ainda que doa. Por isso que o Senhor usa essas imagens vívidas. Arranque os teus olhos, corta a tua mão, né? Ele está falando metaforicamente, ele não está falando de forma literal, obviamente, né? Amém? Veja só o que Jó fala, Jó 31,
Jó tomou uma decisão de administrar a sua vida instintiva. Fiz aliança com os meus olhos, nome da palavra de hoje. Fiz aliança, fiz um concerto comigo, tomei uma decisão na minha vida, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Quer dizer, como é que eu vou atentar para uma outra mulher, para cobiçar essa mulher? Na cultura de hoje está difícil falar isso, né? Se tornou ridículo falar isso. Tal a produção que nós temos hoje de erotização. Mas Jó diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Quer dizer, ninguém pode estar a serviço das minhas pulsões pessoais. Existe um caminho, preste atenção, existe um caminho para viver saudavelmente as minhas pulsões sexuais. É isso que Jó está falando. Existe um caminho em que eu posso viver com confiança, com mútuo respeito, com compartilhamento, com complementariedade, maravilhosamente, minhas pulsões. E esse caminho se chama casamento, né? Veja o que diz Jó: se os meus passos se desviaram do caminho, verso 7 desse mesmo capítulo, se meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeie eu e outro como, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, porque é uma infâmia, e é delito pertencente aos juízes. Interessante, né? Nossa cultura glorifica algo que a Bíblia está dizendo que é uma infâmia, porque o plano de Deus não é esse. Jó está ensinando aqui a mesma coisa que Jesus ensinou no Sermão do Monte, é a mesma palavra, é uma outra forma do Senhor nos ensinar uma realidade que tem que entrar na nossa alma, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, diz a palavra. Esse é o papel da igreja. Nós não podemos lavrar com a mesma ferramenta que o mundo lavra. Nós não podemos dançar na mesma música que o mundo dança. Não é esse o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Esse é o ponto 4. O plano de Deus para o homem e a mulher é o casamento, que é um ambiente de aliança, em que se estabelece um laço de amor e afeto, em que a experiência íntima é a expressão de um compromisso para toda a vida. Desde o começo eu falei algo que eu espero que você tenha compreendido. Eu não posso usar um ser humano como meio para a satisfação dos meus desejos. Mas o casamento protege isso. Por quê? Porque o casamento não é uma experiência só sexual. É uma experiência, é um compromisso de vida, em que a entrega sexual se dá num ambiente de aliança e numa atmosfera de compromisso, de compartilhamento para toda a vida. Então a minha mulher tem segurança de que eu não vou experimentar daquela coisa com ela apenas naquele dia ou enquanto eu estiver afim. Mas a aliança dá a nós dois a segurança de que a experiência vai ultrapassar a oscilação das minhas paixões, emoções, sentimentos que mudam a cada dia, ou a cada mês, ou a cada ano. A aliança diz para minha mulher: ainda que eu não seja mais o mesmo daqui a 20 anos, ainda que meus cabelos embranqueçam, ainda que eu fique com um mau hálito, ainda que eu perca os dentes, ainda que eu quebre a perna, ainda que eu não seja mais aquele atleta bonitão que eu era aos 25 anos de idade, nós estaremos juntos. Eu te dou esta promessa e você me dá esta promessa. Eu não vou apenas estar com você
para vivenciar a satisfação dos meus desejos pessoais, mas estou fazendo com você uma aliança de vida, diante de você, diante da tua família, diante da igreja, diante de Deus, diante de todo mundo, para que todo mundo saiba que isto aqui não é apenas uma paixão, mas é muito mais do que isso. É isso, casamento é isso. Por isso que tem aliança. Esse anelzinho simboliza tudo isso. Por isso que no casamento a experiência sexual é santa, como diz a palavra em Hebreus, digno de honra seja o matrimônio. E o leito sem mácula, olha só que interessante, a Bíblia fala isso, o leito do matrimônio não tem mácula. Bem-aventurado seja o matrimônio e o leito, por que não tem mácula? Porque ninguém abusa de ninguém. Ninguém usa de ninguém. Ninguém é meio para ninguém. Os dois são tratados como um fim em si mesmo. E mais, além disso, o casamento é a melhor atmosfera, é o melhor ambiente para você gerar e criar uma criança. Todas as estatísticas mostram isso. Quer dizer, como essa experiência maravilhosa que é a experiência sexual, que Deus deu para ser prazerosa como é, tudo, nada disso Deus nega, ao contrário, a Bíblia afirma a beleza, o prazer, tudo isso sobre a experiência sexual, só limita isso ao casamento porque sabe que é o único ambiente em que pode haver segurança dos dois em relação a ninguém ser usado pelas paixões que oscilam, e segundo, a geração de filhos que pode sair aí. Você garante um ambiente em que os filhos vão ser criados na presença do pai, na presença da mãe, e num ambiente de estabilidade que vão dar segurança emocional para as próximas gerações, que é o que elas mais precisam. As estatísticas mostram que um filho criado sem a presença do pai, tem 5 vezes mais chance de acabar na pobreza, 9 vezes mais chance de desistir da escola e 20 vezes mais possibilidade de acabar na prisão e cometer um crime. São estatísticas. Está no discurso do Barack Obama, que não é uma pessoa conservadora, e que foi criado sem a presença do pai. Ele fez um discurso no Dia dos Pais e ele afirma isso. As estatísticas mostram que uma criança criada sem a presença do pai tem 5 vezes mais de chances de acabar na pobreza, 9 vezes mais chances de desistir da escola e 20 vezes mais chances de acabar na cadeia. E para finalizar, eu sei que nós temos uma realidade hoje muito diferente dessa que eu estou pregando, mas como é bonita a palavra de Deus. Sei que nem sempre a gente consegue, queridos, não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas nós precisamos de uma referência boa. Na questão do divórcio, por exemplo, nós sabemos que as pessoas, a palavra de Deus é uma referência, nós entendemos que as pessoas sofrem, se divorciam, ninguém pode ser julgado porque se divorciou. Eu acho uma injustiça você olhar para uma pessoa, julgar uma pessoa que se divorciou. Nós não sabemos as razões, nós não sabemos porquê, cada um tem a sua história. Mas nós precisamos de uma referência saudável, boa, que afronte uma cultura, que não vê no casamento algo maravilhoso. Na verdade, Jesus, com esse mandamento, Jesus aqui no Sermão do Monte, está querendo proteger essa realidade, que é uma realidade linda e que está sendo desprezada hoje. Muitos já chegam divorciados na igreja e nosso papel é acolher essas pessoas, amar, não julgar. Nosso papel não é julgar ninguém que teve nenhuma experiência. Aqui é lugar de saúde, de cura, de restauração, de redenção. Quero ouvir um amém. Essa palavra não é para julgar você, essa palavra é para dar uma referência. Todos nós estamos caídos, todos nós pecamos nessa área, e Deus nos chama à restauração, mas para eu me restaurar eu preciso de uma referência. Como é que eu vou me restaurar se minha referência for o padrão do mundo? Eu vou continuar afundado. E nós devemos abençoar, ajudar as pessoas a recomeçarem, elas olharem para o modelo bíblico que é maravilhoso. Quando Jesus fala aqui, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa das relações sexuais ilícitas,
faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Jesus está aqui confrontando a cultura do divórcio, que era a cultura de Israel quando ele veio. Né? Olha só o que diz o versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. As pessoas se divorciavam às vezes, um fariseu era capaz de... Eles diziam que se a mulher fizesse uma comida que você não gostasse, tinha o direito de divorciar. Era uma cultura de divórcio violenta. Qualquer razão, basta que você dê uma carta de divórcio, você pode se divorciar. É isso que o Senhor Jesus está confrontando. Não queremos condenar aqui as pessoas que se divorciaram, nada disso. Mas nós queremos confrontar a cultura do divórcio. O divórcio que as pessoas estão tratando como se o casamento fosse apenas uma união sem significado nenhum. E nós nos esquecemos na dor que isso pode trazer. Amém? E para encerrar, queridos, sempre que os músicos sobem aqui, eu já sei que eu tenho que encerrar. O tempo já passou. Esse é o sutil aviso que eles me dão. Falam, olha, tá demais já, bispo. Já está combinado isso, ó. Davi disse que nós fomos feitos de uma forma assombrosamente maravilhosa. Quem diz amém? Amém. Você é uma pessoa assombrosamente maravilhosa. É o que a palavra de Deus fala. Nossa alma é um mar sem fim, um universo. Você já percebeu o universo que tem aí dentro de você? Por isso que é complicado essas coisas. E a gente precisa tratar disso. Tem um poeta que fala: mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Nosso coração é mais vasto que o mundo. A alma, as pessoas falam muito, né? No tamanho físico do universo. O universo realmente tem um tamanho imenso, físico. Mas qual é o tamanho aí dentro da tua alma? Que mundo não tem aí dentro? De sonhos, de imaginação. O infinito está aí dentro de você. Né? A palavra de Deus fala que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs o infinito aí dentro de você. Por isso nós somos figuras, por isso a gente é tão complicado. Mas nós precisamos aprender a administrar isso à luz do Espírito de Deus. Amém? E creio que é isso que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Salmo 119 fala assim, vamos ficar de pé para nós terminarmos. Salmo 119 fala, como pode o jovem, e aqui não vale só para o jovem, né? Mas para todos nós, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Esse é o nosso desafio. Essa palavra maravilhosa. Esse infinito que é também a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê, mais nos afeta, mais nos transforma. Deus quer saúde para a sua vida. Deus quer que você trate os outros com respeito. Mas mais do que isso, Deus quer que você trate a você mesmo com respeito. Os irmãos, as irmãs, respeite o seu corpo, respeite a sua vida, respeite a sua dignidade, respeite a beleza que há em você. Não entregue isso a um desejo, na mão de um desejo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta manhã, pela beleza da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine o caminho da santidade do Deus Altíssimo.
Senhor, obrigado por esta palavra que nos chama à tua realidade, nos tira da realidade deste tempo. Ajuda-nos a andar nesta direção. Ajuda-nos a cortar o olho direito que nos leva para um futuro destrutivo em nossas vidas. Ajuda-nos a cortar a mão que está no caminho daquilo que nós podemos, da felicidade que é estar contigo, andar contigo, ouvir a Ti. Santo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome em nossas vidas, em nossas mentes, em nosso coração. Venha o Teu reino, o Teu governo em nossos desejos. Seja feita a Tua vontade. Oh Deus, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos a obedecer a Tua vontade, a entender que ela é boa, maravilhosa, ela é saúde para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma teu lugar. Aleluia. Senhor, eu não tenho outro altar. Nós levantamos um altar a Ti. Tu és minha melhor escolha. Deus de Israel, És precioso pra mim. És tudo que tenho. fazemos uma aliança, Pai, com os nossos olhos nesta manhã. Eu me ajoelho pra Deus Aleluia. e renuncio desejo. Oh Deus, Eu deixo tudo que toma teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. aleluia. Tu és minha melhor escolha. Eu e a minha casa És precioso pra mim. serviremos És tudo que tenho. ao Deus És de Israel, tudo que tenho. ao Deus de Jacó. É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo o que posso te dar. Se não o meu viver é pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo o que posso te dar. Se não o meu viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, vira para o teu irmão e fala, e te dê shalom, meu irmão. Deus te abençoe. Vá para a melhor semana da sua vida. Oh! Alegrai-vos, filhos de Sião,
encorajados do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, oh. E os lagares transbordarão de óleo e vinho. Glórias a ti, Senhor. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, a chuva. Glórias a ti, Senhor.